Quando o Instituto de Formação foi criado, em 1999, foi a partir de demandas de Secretaria de Educação para podermos apoiá-los na formação de professores e na discussão de sistemas municipais de educação. Desde então, essa ação de formação de professores, principalmente a formação continuada, sempre esteve no nosso horizonte, mas numa prática para além do horizonte daquilo que é o comum, ou seja, trabalharmos teorias e depois irmos demonstrando com algumas práticas possíveis. A ideia nossa é sempre partindo da ideia de que todos os professores têm um acúmulo muito grande daquilo que ele aprendeu na universidade, ou mesmo na experiência de sua sala de aula. A partir daquilo que ele necessita preencher para ampliar seu conhecimento e melhorar sua prática, é que nós organizamos os programas de formação. O projeto que ora a gente está desenvolvendo e numa etapa de avaliação que se diz Projeto Diretrizes da Educação Infantil no Maranhão, é um projeto piloto que o Formação teve a oportunidade de discutir, construir com os professores na creche Recanto dos Pássaros. Numa parceria com o Unicef, que o Instituto de Formação já tem há 8 anos, a proposta de fato era trazer do professor, que é um pedagogo, que tem o seu ensino na graduação, na pós-graduação, mas ele tem ainda alguns limites e dificuldade nessa transposição da teoria para a prática para a vida da criança, que é um ser que está em construção. Como se libertar de alguns dogmas e mitos para trabalhar com a criança, para rolar com a criança, para ser criança, uma professora com uma certa idade, com uma certa experiência, com uma formação. Como traduzir isso para que isso se torne estimulante, para estimular a criança como um cidadão que está no processo de formação? Essas limitações, esses bloqueios, os professores em certa medida apresentam na hora da prática da sala de aula, do chão da sala de aula. E essa observação, a formação tem feito ao longo do tempo, porque a gente faz a formação de educadores já com uma experiência de 10 anos. E esse projeto piloto veio consolidar um ciclo de formação que é com a educação infantil, com o professor em situação de creche, mais precisamente aqui em São Luís. E a proposta foi, primeiramente, uma equipe multidisciplinar da organização se preparar, estudar, discutir. São profissionais de diversas áreas, são 5 áreas distintas, mas que convergem com uma proposta pedagógica muito endógena e muito integrada com essa vida de uma creche. Como é que é uma criança, essas etapas de 2, de 3, 4, 5, até os 5 anos e meio, 6, que é quando ele sai dessa etapa, né? E hoje a gente percebe como foi desafiador e ao mesmo tempo foi interessante. Foi desafiador colocar um grupo de profissionais, um músico, um arte educador, uma professora de educação física, uma pessoa que lida com a área de saúde como uma enfermeira ou qualquer que seja, uma pedagoga, um filósofo, essas áreas que cada um detém seu conhecimento, mas na hora de fazer a troca para entrar no objetivo comum, que é o mundo da criança e como se preparar para lidar com os professores que lidam, esse foi o grande desafio, que para nós foi assim, muito interessante. E todo o trabalho dessa equipe se deu ao longo de mais ou menos um ano. Essa equipe se preparou, estudava, vivenciava, discutia, aprofundava, vinha para os seminários dentro de um programa de formação continuada e que ali mensalmente tinha uma temática e que discutia com os professores. E aí fazia vivência prática com as crianças, o professor observando, depois ia para a sala de aula discutir com os professores. Então esse processo de construção num coletivo comprometido e num coletivo que queria fazer a mudança, e numa coisa muito nova em São Luís e no Brasil, que é a falar da creche de tempo integral. Esse foi um outro desafio que tivemos e que eu percebo hoje que ele, como um projeto piloto, ele deu certo, foi exitoso. Porque hoje a gente percebe que essa própria creche, que começou com 4 horas, ela gradativamente discutindo como essas áreas, como a área da linguagem, do teatro, da música, da dança, educação física, essas outras áreas entrariam na rotina do professor, ele já fazendo isso dentro do seu processo político-pedagógico. Então eu acho que isso foi o grande start, foi o grande upgrade nesse processo. E que ganhou as professoras, ganhou a escola e nós profissionais, que hoje estamos de fato mais imbuídos de construir uma outra proposta de trabalho, onde a criança de fato é o ator
é o protagonista do processo e não só um mero espectador, como se diz. Eu acho que essa é a conquista. Realmente, com essas formações que tivemos, eu posso dizer que eu saí do armário. E foi na creche esse ano, e olha que eu estou há 7 anos na escola, que eu me encontrei mais ainda. Eu já tinha passado por lá, mas com essas experiências novas que nós vivenciamos junto com o Instituto de Formação, eu pude ver que não era para levar tão a sério, né, a questão que a Fabiana sempre fala sobre a alfabetização e a educação infantil, que essa visão tem que ser mudada, e eu acredito que esse ano eu consegui mudar isso. Então, eu posso dizer que as atividades que nós fizemos, tendo referência às formações que tivemos, foi de grande valor, tanto para as crianças como para nós professores. O projeto Diretriz em Ação na Educação Infantil, ele nasce de uma parceria do Instituto Avisalá, uma organização de São Paulo, com o Unicef em Brasília, o Escritório de Brasília e o Ministério da Educação. E como eles escolheram o Maranhão para fazer as primeiras experiências, nós do Formação fomos escolhidos como organização também parceira nesse projeto. Em 2011, 2012, nós desenvolvemos a experiência de formação de professor de educação infantil na Baixada Maranhense, em 10 cidades articuladas no Polo de Educação da Baixada Maranhense. E como foi uma experiência exitosa, com o objetivo, inclusive, de produzir vídeos para serem distribuídos no país todo em processo de formação de professores, essa experiência também foi ampliada dentro do Maranhão para a região Tocantina, ainda com esse conjunto de parceiros e com um desdobramento que seria realizar em São Luís, em parceria com a Secretaria de Educação do município de São Luís, uma proposta diferenciada, aí coordenada pelo Instituto de Formação, que seria de formar profissionais da educação infantil para estarem subsidiando o processo de formação nesse sentido de professores que vão trabalhar na educação infantil do estado do Maranhão. E aí São Luís, como a experiência da creche Recanto dos Pássaros, sendo um espaço de referência para a formação de professores de todo o estado.